Quando eu era criança, sentava na varanda com meu avô quase toda noite. Ele sempre tinha alguma história para contar. O jeito que ele falava prendia a atenção. Sabe, eu achava que nada ia me assustar. Afinal, era só ele falando, mas o avô tinha um talento especial para isso. Uma vez, ele começou com uma história sobre uma noite no interior do Brasil, num vilarejo afastado, no meio do nada, sem eletricidade. Tudo parecia mais assustador. Naquela época, as pessoas contavam essas histórias para assustar as crianças. Só que a forma como meu avô descrevia era diferente. Ele jurava que essa história que ele estava contando tinha acontecido de verdade. E isso dava um arrepio diferente. E eu lembro que, enquanto ele narrava, o vento frio da noite parecia aumentar, como se o próprio universo estivesse colaborando para criar o clima. Era uma daquelas noites sem lua, escuridão total. E tudo o que se ouvia eram os grilos e o som distante de um riacho. O avô contava sobre um homem que morava sozinho, perto de um cemitério. O cara, pelo que ele dizia, vivia numa pequena casa de madeira, que rangia até com o vento mais fraco. O estranho é que todo mundo evitava passar por lá à noite. Diziam que depois de certa hora você podia ver luzes estranhas perto da casa, mas não eram velas ou lampiões, eram algo diferente. Algo que deixava quem via totalmente apavorado. A palavra assustador nem começava a descrever o que sentiam. Ele disse que, numa noite, o homem ouviu batidas na porta. 3 batidas secas e fortes. Até aí, parecia só alguém pedindo ajuda. Mas o avô jurava que essa parte era onde o medo começava de verdade. O cara ficou parado, quieto. E depois de um tempo, percebeu que as batidas continuavam, sempre em intervalos perfeitos. Ninguém fazia isso. Era um vilarejo pequeno e as pessoas não ficavam andando por ali à noite. Quando ele finalmente abriu a porta, não viu nada. Ninguém. Só o vento frio entrando pela casa. Agora, se você parar pra pensar, é o tipo de coisa que qualquer um acharia que é imaginação, né? Mas o avô dizia que depois daquela noite, o homem nunca mais foi o mesmo. Ele não dormia mais direito, não conseguia viver com tranquilidade. Tudo ao redor dele parecia mudado. Era como se alguma coisa tivesse entrado junto com aquele vento. E a cada vez que meu avô repetia essa parte, eu sentia a mesma coisa. Um arrepio que subia pela espinha. Pior de tudo, o avô falava que essas batidas começaram a acontecer em outras casas do vilarejo também. Sempre à noite, e ninguém sabia explicar o que era. Isso foi deixando todo mundo por lá em pânico. O medo começou a se espalhar e, de repente, ninguém mais se atrevia a sair de casa depois do pôr do sol. Até as histórias de assombração começaram a circular com mais força. E ninguém sabia se era real ou invenção da cabeça. Depois de um tempo, a história do homem que ouviu as batidas na porta começou a circular por toda a vila. E como sempre, quanto mais gente contava, mais a história mudava. Um dizia que era uma entidade, outro que era algum espírito de alguém que não tinha sido enterrado direito. O fato é que todo mundo já tinha ouvido falar, e o medo na vila era quase palpável. As pessoas começavam a fechar as janelas mais cedo e a evitar qualquer coisa que lembrasse o cemitério. Meu avô sempre dizia que, nessas vilas pequenas, o medo tem um jeito de se espalhar como um vírus. E era verdade. Não demorou muito para todo mundo começar a ver coisas estranhas. Gente jurava que tinha visto vultos perto da casa do homem, ou que ouviam sussurros quando passavam perto do cemitério à noite. Eu não sei o que era real ou o que era só pânico coletivo, mas o clima ficou bem pesado por lá. E claro, eu era só um moleque na época. Então, imagina o quanto essa história mexia comigo. Lembro que, numa noite, um dos vizinhos do meu avô apareceu dizendo que também tinha ouvido as batidas na porta dele. Ele estava branco, tremendo. Falava que acordou no meio da noite com aquele som, as 3 batidas secas, e que quando foi abrir a porta, só encontrou o vento. O mesmo vento que tinha entrado na casa do outro cara. E foi aí que a coisa começou a ficar ainda mais esquisita. Porque, até então, a história era só sobre aquele primeiro homem. Agora,
Parecia que qualquer um podia ser o próximo. As conversas nas rodas de amigos mudaram. Ninguém mais falava de coisas normais. Era só sobre o que estava acontecendo à noite. Quem tinha visto o quê? Quem tinha ouvido as batidas. E como toda boa história de terror, sempre aparecia um que dizia que tudo não passava de invenção, de lenda. Mas o estranho é que esses mesmos caras eram os primeiros a sair correndo quando ouviam um barulho estranho no meio da noite. Aquele tipo de medo que ninguém queria admitir que sentia. A cada dia que passava, parecia que o mistério ia ficando mais forte. O avô dizia que, por um tempo, a vila ficou completamente paralisada pelo medo. Até os animais, que costumavam andar soltos à noite, sumiram. Nem cachorro latia mais. Era como se todo lugar tivesse sido envolvido por um véu de silêncio e tensão. E o cemitério, que antes era só mais um lugar, virou o ponto central das conversas. Ninguém mais queria passar perto, nem mesmo durante o dia. Meu avô contava tudo isso com um brilho nos olhos, como se ele tivesse adorado viver aquilo, apesar do medo. Ele sabia que era assustador, mas de alguma forma, parecia gostar de reviver cada detalhe. Eu ficava imaginando como seria estar lá naquela época, cercado por tantas histórias e sem saber o que era verdade ou não. E o mais bizarro é que, quanto mais ele contava, mais real tudo parecia. Era como se o medo daquela vila, daquela história, ainda estivesse vivo em algum lugar. A coisa começou a ficar mais pessoal quando meu próprio avô teve uma experiência estranha. Ele sempre foi o tipo de cara que não se impressionava fácil, sabe? Nunca acreditava muito nessas histórias de assombração, mas também não desrespeitava. Só que depois de tudo que vinha rolando na vila, até ele começou a ficar mais alerta. Ele dizia que, quando o silêncio da noite caía, era impossível não pensar nas batidas que os outros ouviam. Por mais que ele tentasse ignorar, o medo estava lá, espreitando. Um dia, meu avô chegou em casa um pouco mais tarde que o normal. Estava voltando do campo, depois de um dia de trabalho pesado, e o céu já estava escurecendo. Ele contava que, quando passou perto do cemitério, sentiu uma coisa esquisita, como se estivesse sendo observado. Não tinha ninguém por perto, mas ele jurava que o ar ali estava diferente. Era um tipo de pressão no peito, um desconforto. Ele apressou o passo, tentando deixar isso para trás, mas aquela sensação ficou grudada nele até chegar em casa. Naquela mesma noite, enquanto ele jantava com a minha avó, eles ouviram um barulho vindo da porta da frente. 3 batidas secas. Meu avô disse que, na hora, o sangue dele gelou. Ele tentou fingir que não era nada demais, que podia ser o vento ou até algum animal, mas minha avó ficou pálida. Ela já tinha ouvido as histórias que estavam rolando e parecia acreditar que aquilo era um sinal. Eles ficaram parados por um momento, se olhando, até que meu avô resolveu abrir a porta. Quando ele abriu, claro, não tinha ninguém, nem vento, nem animal, nem nada. Mas ele jurava que a sensação de ser observado ainda estava lá, como se alguma coisa invisível estivesse perto deles. Depois disso, minha avó ficou obcecada com o lance das batidas. Ela começou a rezar mais, acender velas pela casa, tentando afastar qualquer coisa que pudesse estar trazendo aquela energia. O cemitério virou um tema proibido nas conversas, mas o medo morava ali com eles agora. Depois dessa noite, meu avô nunca mais ouviu as batidas na porta, mas ele dizia que aquele medo ficou com eles por um bom tempo. Toda vez que ele passava perto do cemitério, lembrava daquela sensação estranha, daquele peso no ar. E por mais que ele quisesse não acreditar, não dava para negar que alguma coisa tinha mudado. Aquela lenda, que antes parecia só uma história, agora estava dentro da própria casa deles. Eu ficava ouvindo isso tudo, preso em cada detalhe. Era impossível não imaginar como seria viver com esse medo rondando a casa. Até hoje, quando volto para a cidade onde meu avô morava, sempre que passo perto daquele cemitério, eu penso nas batidas. No fundo, acho que todo mundo que escuta uma história assim fica com um pedaço dela na cabeça. E de algum jeito, isso nunca vai embora. Depois dessa história,
Meu avô começou a contar mais sobre a lenda que rondava o cemitério. Ele disse que há muitos anos, antes mesmo dele nascer, as pessoas da vila já falavam sobre isso. Era sempre a mesma coisa. Quem passava perto do cemitério à noite ouvia 3 batidas, como se alguém ou alguma coisa estivesse tentando chamar a atenção. Diziam que se você ouvisse e ignorasse, nada acontecia. Mas se você abrisse a porta, bom, aí a coisa complicava. A lenda dizia que quem abrisse a porta depois das batidas acabaria levando azar para casa. Não era um azar comum, tipo tropeçar ou perder alguma coisa. Era mais profundo, como se uma presença maligna entrasse na sua vida. Meu avô contava que teve gente que ficou doente logo depois de abrir a porta. Outros perderam familiares, ou até mesmo a própria casa. Era como se aquilo sugasse a sorte da pessoa, deixando só medo e sofrimento. Ele falava que todo mundo conhecia alguém que tinha passado por isso. Era quase uma regra não abrir a porta à noite, principalmente depois dessas batidas. Até os mais céticos, que riam dessas histórias, evitavam dar chance pro azar. E não era só no cemitério da vila dele. Ele dizia que essa lenda se espalhava por outras cidades, outros cantos do Brasil, com pequenas variações, mas sempre com as mesmas 3 batidas e o mesmo destino para quem ignorasse o aviso. E eu lembro que quando ele contava isso, sempre vinha aquela sensação estranha, como se algo estivesse de fato rondando a nossa casa. Ele dizia que o medo não vinha das batidas em si, mas do que elas significavam. Era como se fosse um aviso de que alguma coisa maior e mais sombria estava sempre à espreita, esperando o momento certo para se mostrar. E o pior era que, uma vez que você sabia da história, não tinha como tirar isso da cabeça. E assim, cada vez que a gente ouvia um barulho mais forte à noite, todo mundo na casa parava para prestar atenção. Mesmo sem querer acreditar, era impossível não lembrar da lenda. Meu avô sempre dizia que o mais importante era respeitar as coisas que a gente não entende. Se ouvir as batidas, não abre a porta, ele repetia. E, por mais que fosse só uma história, depois de tudo que ele contou, ninguém ali ia arriscar pagar para ver. Uma noite, quando eu tinha uns 12 anos, algo estranho aconteceu. Era um daqueles dias em que a luz acabou e a casa estava no escuro total. Minha mãe acendeu umas velas e disse pra gente ir dormir cedo. Tudo parecia normal até umas 3 da manhã, quando fui acordado por um som. Eu fiquei de olhos abertos, parado, tentando entender se estava sonhando ou se tinha mesmo ouvido alguma coisa. Foi então que ouvi de novo 3 batidas, bem suaves, vindo da porta da frente. O coração começou a acelerar na mesma hora. Aquela história do meu avô voltou na minha mente como um relâmpago. Será que era a lenda se repetindo? Fiquei debaixo das cobertas, tentando não fazer barulho, enquanto as batidas ecoavam pela casa. Meu pai, que dormia no quarto ao lado, também ouviu, porque ele levantou devagar e foi até a sala. Eu sabia o que ele ia fazer, e foi aí que o pânico bateu de verdade. Meu avô sempre falava: não abre a porta depois das 3 batidas. Mas meu pai, cético como sempre, nem ligava para essas histórias. Ele destrancou a porta, olhou para fora e não havia nada, só o vento forte balançando as árvores do quintal. Ele voltou para a cama, resmungando sobre a ventania, como se fosse ela a responsável pelo som. Mas eu sabia que não era o vento. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Fiquei olhando para a porta do meu quarto, esperando que algo aparecesse. E, mesmo depois que o silêncio tomou conta de novo, a sensação de que havia algo errado não saiu de mim. No dia seguinte, quando contei para o meu avô o que tinha acontecido, ele ficou quieto por um tempo. Só depois de alguns minutos, com aquele olhar sério, ele disse: agora é esperar. Essas coisas não se mostram de uma vez. Depois disso, as coisas mudaram na nossa casa. Meu pai, que nunca acreditou em nada, começou a ficar doente. Primeiro foram dores de cabeça, depois ele foi ficando mais fraco.
Os médicos diziam que não era nada grave, mas ele parecia piorar a cada dia. Minha mãe começou a notar coisas estranhas acontecendo. Também menos objetos, mudando de lugar. Sons à noite que ninguém conseguia explicar. Aquela sensação de medo, de que algo estava espreitando, nunca mais foi embora. Talvez a gente pense que certas coisas são só lendas ou imaginação. Será que estamos preparados para lidar com o medo real? Agora, deixa eu te perguntar. Você já teve alguma experiência parecida que te deixou com a pulga atrás da orelha? Me conta nos comentários. Eu quero saber. E não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque tem muito mais histórias como essa para te deixar arrepiado. Quem sabe a próxima não seja até mais assustadora. Fica ligado e até a próxima. A história de hoje é da Ana. Trabalho como assistente administrativo e normalmente adoro voltar para casa depois de um dia corrido. Mas numa dessas noites, enquanto caminhava pelas ruas do meu bairro, senti algo estranho. Sabe aquela sensação de que tem alguém te seguindo, mas você não consegue ver ninguém? Pois é, era exatamente isso que estava acontecendo. Comecei a ficar com medo e meu coração acelerou. No começo achei que era só paranoia, mas essa sensação de que alguém me observava não ia embora. Olhei de canto de olho várias vezes, mas a rua parecia vazia. Mesmo assim, o medo continuava ali, grudado. Tentei andar mais rápido, mudar o caminho para ver se conseguia despistar o que eu achava que era só coisa da minha cabeça. Só que, quanto mais eu andava, mais o medo crescia. Eu queria acreditar que estava exagerando, mas no fundo, sabia que não era bem assim. Cheguei a atravessar a rua, fingindo que ia para outra direção. Mas essa tática não ajudou muito. O medo que eu estava sentindo só aumentava. É meio estranho, né? Como o medo pode dominar a gente, mesmo quando a gente não consegue ver nada de assustador ao redor. E claro, não dá para simplesmente ignorar quando você sente esse tipo de coisa. Foi aí que decidi que precisava agir. De alguma forma, me forcei a parar de olhar para trás e mantive o foco em seguir em frente. A cada passo que eu dava, o medo apertava mais, mas tentei disfarçar, andar como se nada tivesse acontecendo. Eu já tinha ouvido várias histórias assustadoras sobre gente sendo seguida, mas nunca pensei que algo assim pudesse acontecer comigo. Não naquele momento, e não ali, numa rua comum do bairro onde eu cresci. Comecei a pensar em soluções rápidas. Pensei em parar em algum lugar cheio de gente, talvez entrar numa loja, ou até mesmo pegar o celular e ligar para alguém. O problema é que o medo me deixou meio travada. Você já passou por isso? Quando o pânico toma conta e de repente você não consegue nem pensar direito no que fazer? Pois é, foi isso que me atingiu naquela hora. Foi quando ouvi um barulho estranho, como um passo apressado logo atrás de mim. Não sei de onde tirei forças, mas comecei a correr. O medo tinha me dominado completamente. Tudo que eu sabia naquele momento era que eu precisava sair dali, rápido. E enquanto corria, ainda sem olhar para trás, só conseguia pensar em uma coisa: eu não posso deixar que ele me alcance. Foi numa dessas noites em que o céu estava cheio de estrelas, mas eu não conseguia aproveitar a vista. O medo já estava presente, e cada barulho fazia meu coração disparar. Enquanto andava, percebi que o barulho de passos se aproximava. Olhei para trás e vi uma sombra, mas estava tão escuro que não consegui distinguir quem era. Tentei me convencer de que era só minha imaginação, mas aquela história de medo de escuro começou a fazer muito sentido naquele momento. Minhas mãos começaram a suar e não consegui evitar um frio na barriga. Eu só queria chegar em casa e me sentir segura de novo. Aí, já pensando em como ia me livrar daquela sensação assustadora, decidi mudar de caminho. Olhei em volta e vi uma lanchonete aberta. Pensei, se eu entrar ali, talvez a agitação do lugar me distraia. Mas assim que entrei, o que eu não esperava era encontrar uma mesa com um grupo de amigos que não via há tempos. A conversa estava animada,
Mas o que eu realmente queria era esquecer a sensação estranha que me seguia. Mesmo com eles ali, a ideia de que alguém me observava continuava martelando na minha cabeça. Eu não conseguia relaxar. Fui tentando desviar o foco, mas não demorou muito para que a situação ficasse ainda mais bizarra. A música que tocava, as risadas e o cheiro de fritura pareciam querer me acalmar, mas aquela presença me deixou inquieta. Olhei pela janela e foi aí que vi um homem encostado na parede, com um olhar fixo em mim. O susto me pegou de jeito. Meus amigos estavam tão envolvidos em suas conversas que não perceberam a tensão no ar. O que aquele cara estava fazendo ali? E por que ele me encarava daquela forma? Isso não era nada normal. Depois de um tempo, tentei disfarçar o nervosismo e entrei na conversa. Mas por dentro, eu estava em pânico. O homem não saiu do meu campo de visão, e isso me deixou mais alerta do que nunca. Quando a conversa começou a ficar animada de novo, me vi dividida entre querer aproveitar a companhia e o desejo de sair correndo. Foi então que uma amiga sugeriu que fôssemos até a praça, e eu pensei, ótima ideia. Mais luz, mais gente, vou me sentir mais segura. Mal sabia eu que o medo ia me acompanhar até lá. Chegando na praça, o ambiente estava bem iluminado e parecia que finalmente eu iria relaxar. Mas em um instante, vi o homem de novo, agora mais perto. Ele caminhava na minha direção e juro, minha vontade foi de correr. Meu coração parecia uma bateria de escola de samba e a única coisa que eu queria era voltar para casa. O que eu não sabia é que essa história ainda tinha muitos capítulos pela frente. E a situação só ia piorar. Aquela sensação de que algo estava muito errado só aumentava. Enquanto estava na praça, a gente se divertia, mas eu não conseguia aproveitar. Minha mente estava a mil, e a imagem do homem continuava na minha cabeça. O olhar dele parecia cravar na minha pele, e eu não conseguia entender por que ele me fazia sentir assim. Era só um cara na rua, mas o jeito que ele olhava, isso não era normal. Enquanto meus amigos riam e conversavam, eu me via cada vez mais distante, tentando ficar de olho no movimento ao meu redor. Eu tentei manter a calma e fazer de conta que nada estava acontecendo. Pensei, vou aproveitar a companhia e esquecer essa história. Mas não demorou muito para que a situação ficasse ainda mais bizarra. A cada risada, a cada piada, eu olhava para os lados e, para minha infelicidade, lá estava o homem. Ele havia mudado de lugar e agora estava parado, observando tudo, como se estivesse de olho em mim. Meu coração disparou. Eu comecei a sentir um frio na barriga. O que ele queria? Por que não ia embora? Isso não fazia sentido. Decidi que era a hora de agir. Chamei uma amiga e disse que precisava ir ao banheiro. Mas na verdade, meu plano era dar uma olhada fora da lanchonete, ver se ele ainda estava lá. Quando cheguei na porta, a brisa fria me atingiu e a luz da praça parecia mais forte. Olhei para os lados e aí estava ele, parado, com um sorriso que me deixou com um nó no estômago. O medo tomou conta de mim e a única coisa que consegui pensar foi em voltar correndo para dentro. O que estava acontecendo? O que aquele homem queria comigo? Na volta, percebi que meus amigos estavam cada vez mais envolvidos na conversa. Eu estava tão nervosa que mal conseguia ouvir o que estavam falando. A sensação de que o mundo ao meu redor estava mudando me deixou desconfortável. Quando alguém me chamou, eu mal consegui responder. O que eu queria era que todos percebessem o que eu estava passando. Mas como contar algo que parecia tão absurdo? Gente, tem um homem me observando. Parecia coisa de filme de terror. Depois de um tempo, eu não consegui mais ficar quieta. Olhei novamente para fora e o homem tinha desaparecido. Isso me deixou ainda mais inquieta. O que será que ele estava tramando? Será que eu estava louca? Ou era tudo real? A sensação de que estava sendo vigiada me consumia. Era como se cada risada dos meus amigos estivesse ecoando em um silêncio que só eu podia ouvir. O que deveria ser uma noite divertida virou um pesadelo.
e o medo começou a se tornar parte de mim. O que eu não sabia era que essa noite ainda guardava surpresas aterrorizantes. E assim, enquanto todos estavam despreocupados, eu só pensava: quando é que tudo isso vai acabar? Era um misto de alívio e terror. A verdade é que eu ainda não tinha ideia do que estava por vir, mas um pressentimento lá no fundo me dizia que a história ainda estava longe de acabar. O que viria a seguir? Essa era a pergunta que não saía da minha cabeça. Depois de um tempo, eu ainda estava sem conseguir relaxar. Quando finalmente decidi que era hora de ir embora, a sensação de que estava sendo seguida não me abandonava. Saí da lanchonete e, ao olhar para os lados, percebi que a praça estava mais vazia. O medo começou a tomar conta de mim novamente. Aquelas ruas desertas, com as luzes piscando, parecia um cenário de filme de terror. Eu só queria chegar em casa, sem ser incomodada por aquele homem. Conforme fui caminhando, não consegui evitar a sensação de que alguém estava atrás de mim. Olhava para trás a cada 5 passos, e cada vez que fazia isso, meu coração acelerava. A ideia de que ele poderia estar me seguindo me fazia ficar em alerta total. O que ele queria? Um frio na barriga crescia a cada passo. Eu já imaginava que não conseguiria dormir essa noite. Olhei para o celular, como se ele fosse a solução, mas não tinha sinal. Tinha certeza de que algo não estava certo. Quando cheguei perto da esquina, vi uma sombra se movendo. Meu estômago se revirou e eu congelei. Não era só impressão, era ele. O homem estava ali, parado do outro lado da rua, me encarando. Ele não se movia e aquele olhar parecia atravessar minha alma. Eu pensei em correr, mas as pernas pareciam pesadas, como se a adrenalina tivesse me deixado paralisada. Naquele momento, a única coisa que eu queria era que alguém aparecesse e me tirasse dessa situação. Tentei agir normalmente e cruzei a rua, passando bem ao lado dele. Meu coração estava aos pulos. Para minha surpresa, ele não fez nada. Simplesmente continuou ali, observando. O medo tomou conta de mim de uma maneira que eu nunca tinha sentido antes. Eu queria gritar, mas as palavras não saíam. Ao invés disso, me forcei a seguir em frente, mas as mãos estavam suadas e a respiração acelerada. Então, de repente, ele deu um passo à frente, como se quisesse me abordar. Aquilo foi o meu limite. Não consegui mais controlar o pânico. Comecei a correr, mesmo sem saber se ele estava realmente atrás de mim. O que eu sabia era que precisava escapar. Precisava chegar em casa. As ruas pareciam infinitas e, ao mesmo tempo, pequenas demais para eu me esconder. Socorro! Alguém me ajude! Era o que eu queria gritar, mas só consegui silenciar meu desespero. E assim, enquanto corria, percebi que não era só um homem qualquer. Ele estava determinado e eu precisava descobrir o que ele queria. A adrenalina corria nas minhas veias e eu estava prestes a descobrir a verdade. Mas o que aconteceria quando finalmente nos encontrássemos? Meu medo se misturava com uma curiosidade doentia. E a história dessa noite ainda estava longe de acabar. Naquele momento de desespero, tudo o que eu conseguia pensar era em escapar. Mas, conforme eu corria, o medo e a adrenalina misturavam-se em um turbilhão dentro de mim. As imagens da cidade passando rápido eram um borrão. Por que aquele homem estava me seguindo? O que ele queria? A cada esquina que eu dobrava, a sensação de estar sendo caçada aumentava. Era como se eu estivesse vivendo um pesadelo em tempo real. Ao chegar em uma rua mais iluminada, percebi que estava perto de casa. O coração ainda batendo forte. Olhei para trás e lá estava ele novamente, parado na esquina. O olhar dele parecia fixo em mim, como se soubesse exatamente onde eu estava a cada momento. Aquilo era assustador, e meu instinto de sobrevivência gritou para que eu me apressasse. A sensação de que ele estava se divertindo com meu medo era quase insuportável. Assim que entrei no prédio, fechei a porta atrás de mim, trancando-a com todas as travas. A segurança do meu apartamento era o único conforto que eu tinha.
Mas o medo não desapareceu. Sentei-me no sofá, tremendo, com a respiração ofegante. O que eu deveria fazer? Aquelas perguntas martelavam na minha cabeça. Decidi então que precisava entender o que estava acontecendo. Em vez de me entregar ao pânico, procurei a coragem que eu sabia que existia dentro de mim. Puxei meu celular e comecei a pesquisar. Quem era aquele homem? Será que alguém mais tinha passado pela mesma situação? O que encontrei foi mais assustador do que eu esperava. Histórias de outras mulheres que relataram encontros com homens estranhos, casos de perseguição e até desaparecimentos. Eu não estava sozinha, mas isso não tornava a situação mais fácil. O medo se transformou em uma determinação estranha. Eu precisava descobrir o que ele queria e, mais importante, por que ele me escolheu. Naquela noite, a tensão no ar estava quase palpável. As luzes da rua piscavam como se estivessem tentando me avisar sobre algo. Eu estava em casa, tentando ignorar o medo que crescia dentro de mim, mas era difícil. Desde que percebi que alguém estava me seguindo, não conseguia dormir direito. Cada barulho na porta me fazia saltar, e cada sombra que se movia do lado de fora parecia uma ameaça. Eu me perguntava se seria só minha imaginação ou se a situação era de fato real. Decidi então que precisava me proteger. Peguei meu celular e comecei a pesquisar dicas de segurança pessoal. Li sobre aplicativos que permitem compartilhar sua localização em tempo real com amigos e familiares, imediatamente. Baixei um desses aplicativos e compartilhei minha localização com a minha melhor amiga, pedindo que ficasse de olho em mim. O alívio de saber que alguém saberia onde eu estava me deu um pouco de conforto, mas ainda havia uma sensação de que a escuridão estava me observando. A noite avançava e o medo parecia se aproximar. Cada vez que a porta rangeu, meu coração disparava. Fiquei pensando, e se ele estivesse lá fora? A ideia de que alguém estava me vigiando me deixava apavorada. Tentei distrair minha mente assistindo a um filme, mas a ansiedade não me deixava relaxar. O que deveria ser um momento de descontração se tornou uma experiência angustiante, onde eu não conseguia me concentrar em nada além do que poderia acontecer se ele decidisse entrar. Então, ouvi um barulho vindo do corredor. Meus sentidos estavam à flor da pele, e eu me levantei devagar, tentando não fazer barulho. Quando olhei pela janela, vi uma silhueta parada na calçada. Era ele. O medo tomou conta de mim e eu me escondi atrás da cortina, tentando não fazer nenhum movimento. Minha mente corria a 1000 por hora. O que eu deveria fazer? Chamar a polícia? Esperar que ele fosse embora? As opções pareciam escassas, e o pânico crescia. Decidi que não ia ficar ali, à mercê do medo. Respirei fundo e, em um impulso de coragem, liguei para a polícia. O tempo que esperei pelo atendimento parecia uma eternidade. Finalmente, consegui relatar o que estava acontecendo. O atendente me acalmou, dizendo que uma viatura estava a caminho. A sensação de que alguém estava vindo em meu socorro me deu um pouco de alívio, mas o medo ainda estava presente. Enquanto esperava, comecei a observar o homem. Ele estava lá, parado, mas parecia mais curioso do que ameaçador. O que ele queria? Eu não sabia, mas percebi que não poderia viver assim, com medo constante. Quando a viatura finalmente chegou, a sensação de proteção tomou conta de mim. Os policiais foram até ele, e depois de alguns minutos de conversa, o homem foi embora. Eu não tinha certeza do que aconteceu, mas por hora estava a salvo. Depois daquela noite, uma coisa ficou clara para mim. O medo poderia ser uma sombra constante, mas não precisava me definir. Aprendi que é importante estar preparada e nunca hesitar em buscar ajuda. A vida continuaria, mas eu estava decidida a viver sem deixar que o medo me dominasse. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Ative as notificações para continuar recebendo mais histórias de terror. Boa noite e até a próxima.